Senhor, através da sua palavra, mediante o teu Santo Espírito, Senhor. Nessa noite, ó Pai, fale conosco, faça a tua vontade neste lugar. Ó Deus, que o homem diminua e que o Senhor cresça, Senhor. Que nessa noite, ó Pai, nós possamos compreender e aprender, ó Pai, mais da sua palavra, Senhor. Que nós não venhamos somente aprender, mas que também possamos colocá-la em prática, Senhor, no nosso dia a dia. Que possamos usar, Senhor, isso, ó Deus, como prática de vida cotidiana, Senhor. Que possamos aprender, ó Pai, e assim, ó Deus, possamos buscar o teu reino verdadeiramente, Senhor, através da sua palavra, através do seu conhecimento, Senhor. Ó Deus, nessa noite, Pai, vá de encontro aos necessitados, vai de encontro, Senhor, a todo aquele que está caído, aquele, ó Deus, que não tem tido força, Senhor, de estar na tua casa, aquele, ó Deus, que não tem suportado, Senhor, as dificuldades e as lutas, ó Pai, que vem contra, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que as dificuldades virão, Senhor, mas temos que estar com os nossos olhos fitos, ó Pai, nos céus. Temos que estar, ó Pai, com o nosso desejo, Senhor, na salvação. Temos que estar, ó Pai, com o nosso coração, Senhor, depositado diante do altar, Deus, crendo, Senhor, verdadeiramente na promessa, Pai, independente das dificuldades, ó Pai, crendo, ó Deus, em Cristo e na tua salvação, Senhor, crendo, ó Deus, que aquele que prometeu é fiel para cumprir, Senhor, independente das dificuldades, ó Pai. Nós, ó Pai, pedimos ao Senhor nesta noite, que o Senhor assim fortaleça, Senhor, esses, que o Senhor assim estenda a sua mão, Senhor, que o Senhor, ó Pai, abençoe este ministério, abençoe a vida dos nossos pastores, ó Pai, dos nossos professores, abençoe a vida dos nossos obreiros, ó Pai, de todo aquele, ó Deus, que tem depositado a confiança no Senhor, e também, ó Pai, tem buscado, através desse ministério, Senhor, as tuas verdades, porque como assim foram apresentadas, Senhor, neste lugar, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, o que tem sido apresentado neste lugar, ó Pai, não tem sido do homem, e sim do teu Santo Espírito, segundo a tua santa vontade, ó Pai, e assim nós agradecemos ao Senhor, pedimos ao Senhor, vai de encontro com aquele que está enfermo, Pai, nessa noite repreenda a enfermidade, nessa noite, ó Pai, visita lares, visite nesta noite, ó Pai, casas de recuperações, casa de recuperação, Senhor, visite nesta noite leitos de hospitais, ó Pai, cure nesta noite, liberte nesta noite, Senhor, transforme nesta noite, Pai, nos ensina, fale conosco, Pai, trabalhe os corações, ó Pai, traga a tua salvação, traga o arrependimento, Senhor, faça a tua vontade, Senhor, em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo eu peço ao Senhor nesta noite, e te agradeço, Senhor, amém, ó Deus. Amém, irmãos? O tempo está um pouco quente, né? Não muito, só um pouquinho, né? Mas está bom. O bom é que toma-se bastante água, né? Isso é bom. Isso é bom. Nós não temos o costume, né? Principalmente quando está frio, de tomar muita água, né? Toma muita água, não sei se agora no calor, a água em dobro é bom, porque o que nós mais temos nos dias de hoje é pedra nos rins, né? Isso aí ó, é uma enfermidade também que se tornou moda, né? se tornou uma moda, né? Essa enfermidade de pedra nos rins, todo mundo tem, é uma febre do momento, né? Nós vamos dar início nessa noite ao capítulo 51 do livro de Isaías. Eu dou graças a Deus que parece que está evoluindo, né? Parece, né? Parece. Está evoluindo, irmãos. Eu penso, se Deus assim permitir, até o fim do ano a gente terminou, né? Vai estar em setembro? Talvez. O Gilson diz que não. Só que não. Mas o bom é que os irmãos vão ficar cansados de ver eu aqui em cima, aqui, ministrando. Aí depois, se os irmãos assim quiserem, a gente pode fazer Jeremias ou Ezequiel, aí fica por sua conta e risco. Ai, irmão, mas é bom. Eu dou risada porque nós muitas das vezes nós não temos paciência, né?
O que falta no ser humano é a paciência, é a tranquilidade, principalmente de aprender. A minha esposa, ela é meio impaciente para as coisas. Ela fala assim, faz você tal coisa, porque eu não tenho tanta paciência. Então, quando algo requer paciência, requer um cuidado minucioso, tempo seu, então, muitas vezes as pessoas não querem, desistem no meio do caminho, ou param, ou nem fazem. A pessoa vem aqui uma vez e fala assim, um culto inteiro, 1h30, e nós vimos 3 versículos. Ah, não dá, eu não tenho essa paciência, não. Eu vou ler o livro de Isaías em casa, só que não. Mas, tudo requer uma paciência, tudo requer paciência. E eu trabalho com os rapazes, e eles têm, por si, esse negócio de correr, sabe? Correr para acabar logo, para ir embora para casa. E faz o trabalho de qualquer forma, sabe, o mais rápido possível, dá aquela, como o jeitinho brasileiro, aquela garibada, sabe, e a empresa tem feito uma cobrança em cima desse trabalho. Por quê? Porque se disponibiliza, você recebe um salário, então sua carga horária é das 7h30, como nós, né, começa o serviço 7h30 até 5h30 da tarde. Então, dependendo do trabalho que o rapaz vai efetuar, se ele vai tirar leitura, uma quantidade, vamos dizer, de 500 leituras, se o rapaz for bom, ele vai terminar, dependendo do lugar, meio-dia, 11h30. Tem um pessoal, alguns homens que trabalham com a gente, que mais antigos, eles terminam, tem setores que eles terminam 10h30, 11h30 da manhã, e terminou e vai embora para casa. Eu, quando eu estava na leitura de rua, também tinha setor meu que acabava 10h30 da manhã. Então começou a surtir uma cobrança. Por quê? Porque muitos deles acaba cedo, mas porém não faz um serviço com qualidade. E eu sempre procurei dentro da empresa fazer o quê? Acabar cedo, para poder ir embora, mas o meu serviço com qualidade. Então eu procurava sempre a qualidade. E mesmo quando eu via que ia demorar, eu fazia com qualidade o trabalho, mesmo que levasse mais tempo. Então começou a cobrar, a empresa começou a cobrar. Então está fazendo eles voltar. Se eles não efetuam a leitura com qualidade, eles fazem voltar. E começou essa semana isso, né? Então está aquela loucura na empresa, né? O rapaz é acostumado a ir embora 10h30, 11h, no máximo meio-dia, e ter que voltar todo o setor dele para pegar a leitura. Hoje, nossa, teve um rapaz que eu achei que ele fosse pular do carro, porque ele estava xingando, tudo com o nome, ficou bravo, e eu não consigo ficar bravo, eu começo a dar risada. Deve ser o meu mal, eu comecei a dar risada. Eu falei para ele, não é. Mas isso não existe. Eu falei, não existe. Você recebe por uma carga horária trabalhada. Então você tem até 5h30 para efetuar essas leituras com qualidade. Não importa, a empresa não importa se você acabar cedo, desde que seja com qualidade. Agora a empresa vê você terminando cedo, porém a hora que ela vai revisar o seu trabalho está sem qualidade, então eles estão fazendo voltar. Então você vê que eles não têm paciência. Não tem aquela paciência de voltar, não quer voltar. E aí às vezes eles veem um trabalho e falam, não, você é muito devagar, você é muito lento. Eu falo, não, é qualidade, porque eu não gosto de fazer um trabalho 2 vezes. Porque é ruim, eu penso que ninguém goste. Se for necessário, a gente faz, lógico. Mas não gosta, então é melhor você fazer com qualidade, mais lento, com qualidade uma vez, do que você voltar de novo e ter que refazer algo que você já tinha feito. Então, falta uma paciência nas pessoas. Por quê? Porque o dia está corrido, as pessoas marcam várias coisas durante o dia, ou muitos compromissos, ou muitos querem ir para casa, deitar, descansar, dormir, e é correria. Eu vivi em São Paulo e eu vi as pessoas, uma falta passar em cima da outra. Naquela correria, aquela loucura que é São Paulo. Se você sair do metrô e se cair uma nota de 100 sua no chão, pode esquecer que você não pega mais ela. Porque aqueles que vêm atrás, vêm que nem um monte de boi, sabe quando abre a porteira, assim, passando em cima de você. Se o metrô chegar, se você não tiver força para segurar o corpo, eles te jogam no trilho. Porque é o desespero das pessoas. São Paulo é uma correria. Às vezes você fica atrás da faixa amarela do metrô, aí o metrô vem, conforme ele vai parando, você tem que ir apoiando com a mão, porque as pessoas vão empurrando, então o metrô vai andando, você vai apoiando com a mão, para você não cair e esbarrar no metrô.
A loucura, é uma loucura. Então o que falta nas pessoas hoje em dia é a paciência. E muitos penso eu que não tem essa paciência. E eu tenho essa paciência. Deus tem me dado essa paciência. Não que eu era paciente, mas o Senhor tem me dado essa paciência. Então, é um estudo minucioso. Um pouco é a culpa do pastor, eu sei que ele vai ver depois, a culpa dele, que eu perguntei para ele, o senhor quer o livro de Isaías versículo por versículo, bem? Ele, bem, eu falei, então amém, é o senhor que mandou. Então tudo que acontece, o culpado é o pastor, foi ele que pediu. Amém? Mas então, o que falta nas pessoas é paciência. É um livro extenso, é um livro, é uma poesia, que requer um certo entendimento. Às vezes é mais fácil para mim compreender do que explicar. Por quê? Porque é uma poesia. O tempo que ele está falando, para quem ele está falando, de que forma ele está falando, a repetição que há. Às vezes nós vemos alguns estudos de Isaías, e tem muitos capítulos que pulam. Que os homens pulam, ou deixam, por exemplo, ele está no 50, ele já pula para o 52. Ele não dá tanta ênfase ao 51. Por quê? Porque é como se fosse uma repetição de algo que Deus já falou, de uma promessa que ele já havia feito. Mas todo capítulo tem algo para ensinar. Porque senão não estaria escrito, irmãos. Mesmo que seja uma repetição, mas você lê, você vê Êxodo, aí você vai em Levítico, é uma repetição. Aí você vai em Números, é uma repetição. Mas por quê? Mas então vou ler tudo repetido? Sim, leia. Porque mesmo que repita, Deus sempre tem algo para falar ao seu coração. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela não foi criada à toa. Então todo capítulo, todo versículo, é necessário que tenhamos uma paciência. E requer leitura. Às vezes eu leio um capítulo, eu releio, eu leio de novo, eu releio. Aí eu ouço em áudio, aí eu vou no versículo, paro, procuro entendimento. Requer um certo tempo, requer um certo cuidado. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Você não pode deixar a palavra de Deus passar de qualquer forma. Por quê? Porque a sua vida depende dela. A sua salvação depende dela. A vida de outras pessoas depende dela. E você, como igreja do Senhor, você foi incumbido de fazer isso, de trazer essa verdade à tona, de tornar-se o Senhor conhecido através da sua palavra. E se você não compreender, não entender, não tiver paciência para ouvir, como que você vai falar? Como você vai pregar? Então tudo requer uma paciência. E às vezes eu penso que nos falta essa paciência, né? Mas que o Senhor nos dê paciência para isso. E no capítulo 51, de Isaías, nós vamos falar de algo que nós já falamos em vários capítulos. Que é o quê? A grande restauração de Israel. Então, Deus, qual é o costume de Deus? Deus, ele reafirma a sua promessa. Deus, ele reafirma a sua promessa ao povo de Israel. Talvez a gente pense assim, mas por que o povo de Israel esqueceu? Sim. Sim. É como o homem. Ele aceita Jesus Cristo. Ele crê no Evangelho. Mas se isso não for martelado todos os dias na cabeça dele, se ele não tiver uma vida de oração, uma vida de vigilância, Jesus foi bem claro e disse assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, se ele não tiver uma vida de vigilância, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, ele vai se esquecer de Deus. Ele vai se esquecer. Ah não, irmão, é impossível. Não, é possível. Eu já ouvi homens dizerem para mim, nossa, tem vezes que eu me esqueço que eu sou crente. Se esquece. Se esquece. Se você deixar de orar, de vigiar, de ler a Bíblia, você faz coisas que até o diabo duvida. Você vai se esquecer de Deus.
Se você não tiver uma vida de vida, você vai se esquecer de Deus. É por isso que Deus, leia a minha palavra, viva segundo ela, deixou escrito, deixou repetido, é uma repetição constante. E fala, você lê, e cada dia a palavra de Deus ela é viva, cada dia ela fala com você de uma forma, ela fala com você diferente. Mas ela fala com você, ela nunca deixa de falar com você. Ela nunca deixa de trazer algo ao seu coração, de trazer a vontade de Deus na sua vida. Então uma repetição, Deus ele vem reafirmar uma promessa, que ele já havia feito, que o povo de Israel sabia que ele havia feito. E ele não cessa de dizer assim que ele é fiel para cumprir. Mas ele não deixa de repetir a sua promessa, ele não deixa de trazer a memória, de fazer com que o povo de Israel se lembre. E o que eu queria dizer nessa noite, acerca dessa palavra. Essa palavra nos traz algo que o mundo precisa saber. Primeiro, a salvação, mediante o arrependimento. E outra coisa, a promessa de Deus. Mas entenda bem, a promessa de Deus não é para todos. A salvação não é para todos. Existe um engano no mundo, que pensa que o quê? Que Deus é Pai de todos, que todos serão salvos. Existe um engano, e muitas religiões propagam esse engano. Viva dessa forma, seja bom, faça o bem, e está tudo legal. Você irá para o céu, porque Deus é o nosso Pai. Mas só que não, é mentira. Isso é uma mentira. Isso é um engano total. E a igreja, como igreja, ela precisa pregar acerca disso. Ela precisa tirar esse véu, ou essa escama do olho do ser humano, pregando o quê? O Evangelho. As pessoas precisam compreender e entender que Deus ele tem compromisso com o seu povo. E todas as vezes que o Senhor reafirma a sua fidelidade, a sua aliança é com o seu povo. Deus não tem aliança com o mundo, Deus tem aliança com o seu povo. Nós ouvimos as pessoas dizer, sim, mas Deus amou o mundo. Sim, Ele amou o mundo, mas existe uma vírgula, mas existe um mais. As pessoas têm mania de ler, vamos dizer, uma frase, mas não completa. Elas param para o meio, ou dá o entendimento que elas querem. Mas existe um parágrafo inteiro, uma frase completa, ou um versículo todo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Ele foi bem claro, todo aquele que nele crê. Ele amou o mundo nessa proporção. Deus amou o mundo desta forma, desta maneira, dando o seu Filho. E ele diz, para todo aquele que nele crê. Quem crê não perecerá. E ele foi bem claro, então a salvação não é para todos. Deus não tem aliança com o mundo. Deus não tem nada com o pecado. E isso que é mais difícil as pessoas compreenderem. Mas Deus, Ele não ama o pecado, mas ama o pecador? Não. Deus, Ele tem aliança com o seu povo. Deus, Ele tem aliança com a igreja, através de Cristo, mediante o arrependimento. Então, todas as vezes que a Bíblia afirma uma aliança de Deus, não é com o mundo, é com o seu povo. Deus não tem nada com o mundo, ao contrário, Deus não tem nada com o pecador sem arrependimento. O pecador que não se arrependeu, que não creu em Cristo, Deus não tem nada com ele. Deus vai fulminá-lo. Deus vai castigá-lo. Deus vai destruí-lo. É isso que Deus vai fazer.
E as pessoas precisam compreender e entender isso. Sem Cristo, o ser humano perece. Sem Cristo, o ser humano será destruído por Deus e sem misericórdia. É por isso que o Evangelho precisa ser propagado. Ele precisa ser pregado em toda situação, em todo momento. A igreja nesses últimos dias precisa viver, respirar o Evangelho. Por quê? Por causa disso, para tirar esse engano do mundo. Então Deus, no versículo 1, nós vamos ler aqui, diz assim: ouve-me vós, que procurais a justiça, os que buscai a Yahvé, olhai para a rocha da qual fostes talhada, e para a pedreira onde fostes cavados. Veja bem, Deus ele fala ouve, por quê? Porque até mesmo dentro desse cativeiro ele tem uns remanescentes, ele tem os seus. Até mesmo nessa situação a qual está sendo pregado. O livro de Isaías foi escrito cerca de 740 anos antes de Cristo. Então dentro dessa situação, Deus ele fala com o seu povo, ele alerta o seu povo, ele abre os olhos do seu povo. Só que ele fala ouve, mas ouve quem? Nós vemos que a nação de Israel, nós temos acompanhado, ela está totalmente voltada para os ídolos, voltada totalmente ao pecado. E nós vemos um profeta num ato de desespero. Nós vemos um homem de Deus num ato de desespero, pregando o Evangelho. Certa feita, como nós vimos aqui, andando nu pelas ruas, para mostrar a vergonha a qual Israel se encontrava diante do Senhor. Para que o quê? Para que as pessoas dessem ouvido a Ele. Então ele diz, ouve, mas por que ouve? Porque tem aqueles que necessitam e que vão ouvir. É por isso que o Evangelho tem que ser pregado. Muitos falam assim, não, mas ninguém vai dar ouvido. Vai ouvir, alguém vai ouvir. Deus tem os seus remanescentes. Deus tem os seus escolhidos. Mesmo que não saibam, mas tem, eles só vão ouvir se o Evangelho for pregado. Eles só irão ouvir se o Evangelho chegar até eles. Se alguém disser, o pecador, ele precisa saber que ele é pecador. Porque as pessoas vivem como se o pecado não fosse nada, como se fosse algo natural. Isaías, diante desse quadro, a situação que o povo se encontra, ele diz, ouve, vós, os que procurai Yahvé, os que procurai o Senhor, ou aqueles que procuram a justiça. O que? Aqueles que desejam salvação, vamos dizer assim. Porque qual é a justiça de Deus? É Cristo. Aqueles que procuram a justiça, aqueles que desejam a justiça. E nós podemos ver no livro de Romanos, no capítulo 9, 31. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 30. E o Senhor faz questão de mencionar algo acerca dessa justiça, ou desta rocha. Eu acho que eu saí. Romanos 9. A partir do verso 30. Diz assim, a partir do verso 30. A que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam justiça, a receberam, uma justiça que vem pela fé. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. E por que não? Porque não a buscava pela fé,
mas como que por meio das obras eles tropeçaram na pedra de tropeço. Então veja bem, Isaías estava pregando acerca de quem? Em todo momento? De Cristo. Israel buscava a justiça, mas a justiça segundo a lei. E Jesus veio de que forma? Num paradigma totalmente oposto daquilo que eles procuravam. Aí Paulo diz que Cristo foi posto como uma pedra de tropeço. Por quê? Porque Israel buscava algo que cumprisse totalmente a lei, mas a lei da forma que eles viam. Quando Jesus trouxe a lei da forma que ela é, achou-se o quê? Uma pedra de tropeço. Porque eles buscavam uma justiça, mas através da lei, a justiça da lei. Só que eles não iam alcançar essa justiça, porque a justiça estava diante deles, porém eles não aceitavam a justiça, que era Cristo. A justiça estava todo o tempo diante dele. Isso Jesus mais confrontava ele. Jesus fazia questão de trazer isso para eles. É lícito. E eles usavam essa expressão, é lícito. É lícito pregar no sábado? É lícito trabalhar no sábado? É lícito fazer alguma coisa no sábado? Jesus falou, o que é mais importante para vocês? A lei ou a vida? Ou vocês pregam aquilo que vocês não fazem? Vocês não entenderam a lei. Vocês não compreenderam a justiça. A vida é mais importante do que qualquer outra coisa. Só que eles batiam em cima da lei. É por isso que eles tropeçaram naquilo que eles tanto, vamos dizer, naquilo que eles tanto estudavam, naquilo que eles tanto entendiam. Tornou-se algo, uma pedra de tropeço. Cristo foi a pedra de tropeço deles. Porque eles esperavam alguém que fosse segundo a justiça deles, segundo a justiça da lei. E Cristo veio de uma outra forma, num outro paradigma, ao contrário daquilo que eles queriam, ao contrário daquilo que eles esperavam. Como uma pedra, quer dizer, eles tropeçaram naquilo que ele tanto entendia. Por quê? Porque eles estavam vendo de uma forma carnal, de uma forma física. E Cristo veio trazer o quê? O que é espiritual. Cristo veio trazer o que se havia perdido. E eles não compreenderam. Então eles buscavam a justiça. Isaías estava apresentando o que? A justiça. E qual era a justiça? Era Cristo. Mas porém eles não compreenderam essa justiça. Porque eles não tinham entendido ainda de que forma que a justiça seria aplicada. E Isaías ele leva o quê? No verso 2 ele vai falar de quem? De Abraão. E a justiça foi imputada a Abraão de que forma? Pela lei? Não foi. Foi pela fé. Pela graça. Pela fé. Creu Abraão. Isso lhe foi imputado como justiça. Ele não precisou fazer nada. Ele não precisou cumprir nada. Ele creu, mesmo sem ver. Então eles compreenderam, eles estudavam, mas não tinham entendido. Eles não, vamos dizer assim, não foram até Abraão. Isaías traz isso diante deles. Traz, a justiça é essa. Vocês não entenderam. Vocês foram lapidados, no verso 2, Isaías fala, vocês foram lapidados de uma rocha. E quem era a rocha? Era Abraão. Por quê? Porque creu na justiça. De quem? Da fé. E não da lei. Então vocês estão buscando uma justiça oposto daquilo a qual será vos apresentada. Então Cristo tornou-se para eles uma pedra de tropeço. Porque eles buscavam a justiça oposta. E Isaías veio apresentando Cristo. Ele trouxe todo momento Cristo. Ele prega sobre salvação, arrependimento. E isso é o evangelho todo. Salvação, arrependimento, crer em Cristo. A justiça a qual Deus apresenta
é Cristo. Então Israel não compreendeu, não entendeu essa justiça dessa forma. O verso 2: olhai para Abraão vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só, quando o chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. Eis que Yahvé confortou Sião, consolou todas as suas tragédias. Ele transformará o seu deserto em um Éden, e a sua solidão como um jardim do Senhor. Regozijo e alegria se encontrarão nela, ações de graça, som de boa música e lindas canções. Vejamos, Israel devia se confortar, quanto ao futuro, com base na fidelidade divina no passado. Deus, Ele fez um pacto, uma aliança com Abraão no passado, certo? Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça no passado. Porém, Deus ele faz questão de trazer a memória de Israel, para que Israel lembre, para que Israel tenha conforto no seu coração. É semelhantemente ao evangelho que nós pregamos para a igreja nos dias de hoje: arrependimento, fé e crer em Cristo Jesus, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Todo aquele que crê, a Bíblia diz, não perece, mas será salvo. Essa aliança foi feita com quem? Com Cristo, através da cruz. E nós recebemos essa justiça, ou nós recebemos essa salvação, que foi lá no passado, através da fé e do arrependimento. Isso nos traz. E todo o Evangelho faz questão de mencionar isso, toda a Bíblia faz questão de mencionar essa aliança. Então, isso precisa ser trazido à memória. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Todo aquele que crê será salvo. Cristo morreu pelo teu povo, pela tua igreja. Eu fui e vou preparar-vos um lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. É uma promessa no passado, mas que perpetua para a eternidade. É algo perpétuo. Então é necessário que o homem seja lembrado disso. E toda a Bíblia faz questão de fazer menção disso, trazer a memória de quem? Do salvo, daquele que crê. Creia. Crê, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele fez aliança com Abraão. Neste domingo nós fizemos o que? Menção do quê? Da ceia do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Quer dizer, traga à vossa memória aquilo que eu fiz e se alegre, regozijem. Mas foi um momento de sofrimento. Depois da ceia, o Senhor foi crucificado. Mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele nos trouxe salvação através da cruz. Ele disse: crê. Somente creia. E essa justiça é imputada em todo aquele que crê. Da mesma forma que foi em Abraão lá. Israel precisava compreender isso. Então Deus traz à memória o quê? Um pacto que Ele fez com quê? Com Abraão. Vocês foram lapidados de Abraão. Vocês foram tirados de Abraão. Quando eu chamei Abraão, ele veio só. Sara era estéril, mas Deus tinha uma promessa. Se tornou pai de nações, pai de todos, aqueles que creem, mediante a fé. Então isso é promessa perpétua, que vem desde lá, até a consumação dos tempos. Então Isaías ele faz questão de mencionar, trazer a memória. Lembre-se, Israel. Lembre-se. Aí ele diz, se alegre. Se alegre, regozije.
Trazendo para os dias de hoje, o cristão precisa vir para a igreja com alegria. O Éden era um lugar de alegria, de cultuar a Deus. Sião é a semelhança do Éden, lugar de alegria, de cultuar a Deus. Então é necessário se vir com alegria. Para o quê? Para prestar um culto. Por quê? Porque Ele nos salvou. Porque Ele nos amou. Porque a aliança que Ele fez lá com Abraão perpetua até hoje para nós que cremos em Jesus Cristo. Então essa aliança é perpétua. É algo eterno. Então é necessário vir, mas vir com alegria. É por isso que no versículo 3, no verso 3 ele diz assim: eis que Yahvé confortou a Sião, consolou todas as suas tragédias. Ele transformará o seu deserto em um Éden, e a sua solidão como um jardim do Senhor. Regozijo e alegria se encontrarão nela, ações de graça, som de boa música e lindas canções. Deus, Ele trouxe o consolo ao coração da igreja. E a igreja precisa compreender, entender, e Deus faz questão, através de Isaías, de fazer menção a isso. Aquilo que era um deserto, o homem no pecado vive um deserto, vive uma solidão. O homem sem Deus, ele não é ninguém. Então a promessa de Deus é o que vai secar, que vai cessar tudo isso, que vai acabar com tudo isso, vai trazer alegria. Se cantará, se adorará a Ele com alegria. Mas isso é quem crê nessa promessa. Isso é para quem crê nessa promessa. Isso é para quem faz parte dessa aliança. Isso é para quem é salvo. Para aquele que creu. Isso lhe foi imputado como justiça. Para quem creu na justiça de Deus. Então Isaías ele menciona, ele fala acerca disso. Vamos mais, no 4. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porquanto de mim procederá a Torá, a lei. A minha justiça se tornará uma luz para todas as nações. A lei aqui significa instrução, né? Autorizada. O padrão divino de justiça será colocado como um padrão para todas as nações da terra, que se submeterão à autoridade de Jeová, por meio da conversão, e confiarão em sua força e graça. A sua salvação provará ser mais duradoura que os céus físicos, que são temporais. Nós vivemos o que? De uma forma física. Mas a promessa é eterna. É isso que as pessoas precisam crer. Porque quando se fala algo, as pessoas veem tudo de forma física. Quando se faz uma promessa de salvação, as pessoas olham de forma física. E esse evangelho que tem sido pregado é algo físico. As pessoas querem o reino de Deus, as bênçãos de Deus aqui nessa terra. As pessoas querem viver a grandeza dos céus aqui na terra. Elas querem algo físico, algo palpável, algo que eu posso ver, algo que vai ser de imediato, é agora, eu preciso para agora. Então esse é o evangelho que tem sido pregado. Mas a promessa é o quê? É eterno, é a eternidade, é algo não físico, mas espiritual. É por isso que nós víamos os discípulos viver sem nada e com tanta alegria. Nós vimos aqueles homens sofrer todo tipo de situação, sem nada, mas com alegria. Sem ter nada, mas feliz. Por quê? Porque creu na promessa que é eterna. Creu em algo espiritual e não físico.
E o que tem sido pregado hoje é físico. As pessoas esperam algo físico. As pessoas querem algo físico. As pessoas querem felicidade, alegria e as bênçãos de Deus aqui nessa terra. Quando se apresenta um evangelho de sofrimento, um evangelho de renúncia, ninguém quer. A gente chama disso de bênção. Aqui. E é por isso que é tão difícil compreender a lei e a justiça de Deus. Alegrem-se. Da salvação. Mas é isso que é tão difícil, você fazer com que as pessoas entendam. É por isso que é necessário uma metanoia. É algo, o Espírito Santo transformar a mente das pessoas. É por isso que é loucura para o mundo a pregação. Aprove Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. O quê? O evangelho para alguns é o quê? É loucura. Mas para nós que cremos, é Cristo, é salvação, é vida eterna, é a justiça imputada naquilo que Abraão, quem vê a história de Abraão, fala: esse homem é louco. Sair sem direção, sem rumo. Depois olhar para o céu e uma voz dizer para ele: Abraão, olha, vê as estrelas aí, Abraão. Ele olha: você consegue contar, Abraão? Não consigo. Olha a areia da praia, Abraão. Você consegue contar? Não, Senhor, não consigo. Mas a tua posteridade, ou os seus descendentes, será como elas. E para a gente entender o conceito daquela época. Naquela época, vamos dizer assim, ter filhos ou ter uma família grande era bênção, era tudo que o homem desejava. Ser lembrado por gerações e gerações e gerações e gerações. O homem tinha que deixar a sua semente para que o nome dele fosse lembrado. Então para eles era alegria. Então todo homem daquela época, ele queria ter muito filho. Ele queria ter bastante filho. Ele queria fazer com que o nome dele fosse perpetuado nessa terra. Então vamos ter descendência, vamos criar a nossa nação, nosso povo. Então o meu nome tem que ir além de tudo isso aí. É salvação. Todo o evangelho é salvação. Isaías total é a salvação. E é isso que é tão difícil as pessoas entenderem. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas não querem isso. Você entendeu? Restitui a alegria da salvação. Quer dizer, devolve para mim a alegria de ser salvo. É por isso que muitas vezes as pessoas, um jovem essa semana perguntou para mim assim:
Eu não consigo entender. Por que essa alegria? Está tudo bem? Eu falei, tá. Não, mas a sua situação como está? Está bem. Mas você não passa dificuldade, você não tem problema, você não tem... Eu tenho. Tenho dívida. Eu disse aí, teve uma época em casa, irmãos, que a gente estava fazendo sorteio de boleto, para ver qual que pagava. A gente jogava para cima e segurava um. Aquele que caísse na mão pagava. Só que, graças a Deus, se você olhasse para mim, eu estava feliz. Sabe por quê? A minha alegria ou a minha felicidade não depende disso. A minha alegria é maior do que isso, é eterna. Oh, Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. A nossa justiça é Cristo, mediante o arrependimento. Creu. Pronto, essa é a alegria. Muitas vezes a gente não vê dessa forma, as pessoas veem você sorrindo, você alegre, pensa que a vida desse homem está tranquila, deve estar com a conta bancária dele bufando, tem carro, tem casa, que irmão, não tenha nada, graças a Deus. Graças a Deus. Porque talvez se tivesse, não tinha toda essa alegria, estava preocupado em manter. Vocês estão compreendendo? Então a alegria nossa não depende disso. É por isso que o livro de Isaías todo traz o que é essa alegria, essa justiça, a salvação. Ele está dizendo para Israel, veja bem, vocês vão ser lançados no cativeiro por causa dos seus pecados, mas entenda, compreenda, a salvação está diante de ti. Essa lei que vocês estão buscando, essa justiça que vocês estão buscando, através da lei, é uma pedra de tropeço para vocês. Porque a justiça independe disso. A salvação está diante de vocês. Creia. E nós vamos ver muitos ainda vivendo dessa forma, pela lei, crendo que a lei irá salvá-los. Só que, quem consegue cumprir a lei, irmãos? Veja bem, a lei não foi abolida. Ela não foi abolida. Ela não foi tirada. Só que se você for viver por ela, você tem que viver ela no seu extremo. Já não dá. Você já nasceu de forma errada. Vocês compreenderam? Paulo disse, a lei é boa, sim, ela é boa. Sabe por quê? Porque ela provém de Deus. Então tudo que vem de Deus é bom. Aí é a justiça. E quem é a justiça? É Cristo. Eu peço aos irmãos, abra, só para a gente fazer uma referência aqui, cruzada. Lucas 2:32. Eu acho que é isso, deixa eu ver se é isso mesmo. Nós vemos que aqui, Isaías ele tá falando nitidamente de quem é a justiça, ou qual é a justiça. E os evangelhos, ele traz isso. Todos encontraram? A luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Essa justiça é luz para nós, gentios. Por quê? Porque nós gentios vivíamos na escuridão. E essa luz chegou até nós. Essa luz a qual o mundo precisa conhecer. Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Façam a diferença. Pregam o evangelho. Crê nessa justiça. Propague. Para que o quê? Para que haja salvação, para que essa luz brilhe nesse mundo. Porque o que nós vemos nesse mundo? Somente trevas. Para onde olhamos há trevas. E a luz da justiça é Cristo. Tanto para os gentios, como
para o seu povo, né? Israel. Luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo, Israel. Então era isso que Isaías estava apresentando para o seu povo. Era isso que Isaías estava trazendo, que Deus estava trazendo através de Isaías para o seu povo. Por quê? Porque a lei, a qual vocês buscam justiça, está condenando vocês. Mas eu estou apresentando o quê? A luz, a justiça. É por isso que o profeta, ele é tão incisivo em dizer, ouça, ouve. Nós vamos ver essa repetição quase no livro todo. No princípio é ai, ai, ai. Aí depois ouça, dê ouvidos, escute voz. Por quê? Há aqueles que precisam ouvir. Então Deus, ele traz o quê? A sua aliança. Ele faz com que Israel lembre a sua aliança. É da mesma forma. Todos vamos pecar? Sim. Ou pecamos, mesmo que seja involuntariamente, pecamos. Temos fraqueza? Sim. Mas crê nessa aliança. Crê nessa justiça. Crê que a nossa salvação está em Cristo. É por isso que João fala assim, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, não se jogue ao pecado, como muitos fazem. Isso acontece, é por isso que nós vemos a situação em que se encontram muitos homens e mulheres que um dia foram de Deus. Errou. Não correm, não se recordam dessa justiça, não buscam essa justiça, não se lembram dessa justiça. Mas quando peca, eu já pequei, aí termina de se afundar. A impressão que temos é que talvez não tenha o Espírito Santo para os lembrar, ou para trazer a memória, ou isso já está se permeando há tanto tempo que ela já se esqueceu. Entendeu? Porque o cristão precisa estar em prática de vida, vindo à igreja, ouvindo a palavra, vindo aos estudos, ouvindo a palavra, vindo nas orações, ouvindo a palavra, e no evangelismo, ouvindo a palavra, orando, buscando. Repetir. É porque, veja bem, é o que a gente sempre fala, ninguém cai. Eu vou até levantar, agora esquentou. Ninguém cai. A pessoa já vem caindo, se degradando. Para de vir na igreja, vem no culto uma vez por semana, já não vem mais no estudo, já não vem na oração, aí não ora na igreja, em casa, muito menos. Entendeu? Aí não lê em casa, aí não estuda. A hora que cai, se afunda. Mas fala assim, mas por que ela não volta? E sim, filhinhos, não peque, mas se peca, compreenda que você tem, lembra-se que você tem um justo juiz. Jesus não morreu por um pecado ou por um ou outro pecado, ele morreu por todo o pecado. Então não existe nada que você faça que o sangue de Jesus não cubra através do arrependimento. É por isso que isso precisa ser pregado, repetido, ser falado. É por isso que as pessoas, mas só fala de salvação, só fala de arrependimento, só fala de pecado, é só isso que vocês pregam. Sim. Você não precisa de mais nada, você só precisa lembrar, Deus tem uma aliança contigo. Se você se arrependa. Se você ainda não está com a sua vida segundo o Evangelho, se arrepende, busque isso. Lembra que existe uma aliança em Abraão, existe uma aliança em Cristo Jesus, e todo aquele que crê nele, não perece, mas tem a vida eterna. É isso. Isaías dizendo, Israel, a situação que vocês se encontram, eu estou apresentando para vocês a luz, a justiça,
Essa justiça que vocês estão procurando é engano. A justiça é essa. Então ele apresenta a todo momento. E nos outros livros nós vamos acompanhar, porque aí ele vai, vamos dizer, ele vai escancarar Cristo. Ele vai falar nitidamente de Cristo. E todo o Evangelho, eles fazem questão de mencionar Isaías, porque Isaías foi o profeta que mais falou do Messias. Profeta messiânico. Vamos compreender? Então, é isso. Isaías traz o que é à tona, apresenta para eles Cristo, a justiça que eles buscam. Se nós olharmos desde Gênesis, Cristo está ali. E aqueles homens, o povo de Israel, eles tinham a Torá, a lei, o conhecimento desde criança. O Senhor falou, ensina os seus filhos, sentados na mesa, no caminho, mas ensina, vamos dizer assim, enfia isso na cabeça deles, ou inculque isso neles. Então eles já tinham isso por conhecimento, mas eles não estavam entendendo, não estavam compreendendo, ou talvez tinham se esquecido. Talvez por uma falta de prática, ou porque já tinham se lançado no pecado. E já tinham se lançado no pecado porque Isaías vem repreendendo os ídolos que eles estavam servindo. Eles conheciam a lei. E a lei diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu ser, com todas as suas forças. Não terá outros deuses além de mim. Os irmãos compreenderam? Isso é o chamado na Israel. Então é citado, é pronunciado todas as vezes. Só que com o tempo isso se apaga, ou se esquece, ou a falta de prática, ou não praticar, leva ao esquecimento. O tempo, e o maior inimigo, a maior arma de Satanás é o tempo. Com o tempo você vai perdendo as práticas, com o tempo você vai se esfriando, com o tempo você vai enfraquecendo. Mas por quê? Porque você você vai deixando de praticar. Você vai colocando outras coisas como prioridade, vamos dizer assim. Isso acontece com o ser humano. A pessoa lê a Bíblia todo dia. Ele acorda todo dia de manhã e lê a Bíblia. Aí, se ele deixar de fazer isso uma vez, se ele não vigiar, isso vai se tornar rotina. Dos dois lados. Cai numa rotina religiosa. São dois perigos que a gente corre. Bem lembrado. É dos dois lados. Então isso precisa ser dado atenção, feito minuciosamente, com cuidado, com entendimento. Existem grandes homens de Deus que faziam o que? A leitura da Bíblia ajoelhado. E tinham essa prática. Oração, a vida deles era isso, era dessa forma. Só que eram homens que viviam essa rotina de vigilância total. E da boca deles só saía evangelho. Eles não falavam outra coisa. Porque isso pode se tornar uma rotina, por quê? Porque você faz isso e depois você não faz mais. Então você vai lembrar de fazer isso só naquele período, só naquele horário, só naquele dia. Depois o resto você não faz. Então vira uma prática, uma rotina, algo comum. Você vai fazer, você vai acordar, aquilo vai ser o ser humano é que nem um robozinho, né? Ele acorda, faz, tal, mas sem importância, vai virar algo costumeiro, você vai fazer sempre, só que sem ênfase, sem importância. Sem espírito, porque aquilo ali virou, agora você precisa fazer, e aquilo precisa fazer parte do seu dia. Aquilo tem que estar o tempo todo com você. Não é fácil, mas depende do Espírito. Por isso que Paulo diz, não vos embriagueis de vinho, que causa contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito vos fará lembrar do pecado, da justiça e do juízo. É isso que o mundo precisa se lembrar.
Muitos ministérios precisam se lembrar disso, do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o Espírito de Deus. Foi isso que o Espírito de Deus veio fazer. Lembrar o homem. E vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Toda a verdade. É só o Espírito. É por isso que o homem tem que buscar, tem que crer, tem que buscar, tem que vigiar, tem que estar todo o tempo ligado. Ou como diz o pentecostal, tem que estar na fiação. Todo o tempo ligado. Porque a paciência triunfadora leva ao triunfo. É por isso que nós vemos aqueles homens persistirem. Aí Paulo, no fim da sua vida, dizia assim, eu aguardo o quê? A coroa. Aí algumas pessoas vão falar assim, mas como que ele tem tanta certeza? Porque ele perseverou. Ele sabia, ele disse, eu sei em quem tenho crido. Quer dizer, eu dei a minha vida a isso. Eu acreditei, eu criei, vamos dizer assim, eu criei nisso com todas as minhas forças. Eu penso aqueles homens viviam com o quê? Com a força do Espírito Santo. Porque aqueles homens estavam fracos. Eles sofriam muito. Eles apanhavam. Eles ficavam enfermos. E não tinha tudo, os recursos que nós temos nos dias de hoje. Imagine o corpo desses homens. Se a gente toma, cai um tombo, ou acontece alguma coisa, já fica todo arrebentado. Esses homens, que não tinha todo esse recurso que nós temos nos dias de hoje. Era só o Espírito, irmão. Se alegravam. Por terem sido achados dignos de sofrer pelos seus crimes. Vocês compreenderam por que o Evangelho? Vocês estão compreendendo por que o Evangelho é loucura? Você entendeu? Então Isaías ele faz menção disso. Ele quer trazer isso. Ele quer que aquele povo compreenda isso. Ele nos capítulos anteriores, ele diz, sai dos ídolos. Ele apresenta, Deus fala, Deus zomba deles, vamos dizer, acerca dos ídolos. E nós vimos aqui, vocês plantam uma árvore, vocês colhem madeira, vocês se aquecem, vocês fazem comida. Aí depois o que sobra, vocês fazem um Deus para vocês. E se prostra diante dele. E fala, foi você que me deu tudo isso aqui. Deus zomba deles. Mas por que Deus zomba? Porque é um povo que conheceu Deus. É a mesma coisa. Uma vez eu vi assim, eu quase não mexo no Facebook. Aí teve um dia que eu estava mexendo, aí eu vi uma pessoa dar uma certa explicação dizendo que ela só conheceu algumas coisas acerca, algumas coisas espirituais, e ela disse que era crente. Ela só entendeu as coisas espirituais a hora que ela passou a acreditar no espiritismo. Ela teve muitas respostas quando ela começou a acreditar no espiritismo. Porque ela diz que a palavra de Deus não traz todo esse entendimento. Ela não conseguia entender dessa forma. Aí depois que ela viu o espiritismo, aí agora ela é espírita porque ela entendeu. Você compreendeu aonde chega a situação? E não é só ela, é muitos que dentro da igreja, estão dentro da igreja. Só que o evangelho que tem sido pregado é esse evangelho físico. E as pessoas compreendem de uma forma física e querem de uma forma física. Aí elas vão no espiritismo encontrar a resposta. Porque diz que a Bíblia não traz resposta. Aí você pergunta para ela, mas você leu a Bíblia? Você lia a Bíblia? Ela não leu a Bíblia. Ela não encontrou resposta porque ela não leu nem o Gênesis. Ela não leu nem Gênesis, porque se ela lesse Gênesis, ela ia entender já.
Você compreendeu? Então as pessoas buscam resposta em outras coisas. Uma atenção. Mas por quê? Porque não entende, está diante de nós, está bem explícito. A alegria do crente está no quê? Na salvação. A justiça do cristão é quem? É Cristo. A alegria do crente está em Cristo. E isso é difícil. As pessoas querem uma resposta, vamos dizer assim, mais palpável, né? Que são temporais, né? Porque é matéria, enquanto as almas redimidas habitarão para sempre na presença de Deus. Então as pessoas querem o quê? Querem algo físico. Mas o que a Bíblia apresenta é o quê? É eternidade. Eles que querem algo físico serão destruídos. Mas aqueles que querem algo espiritual e eterno viverão para sempre. Esse é o Evangelho. É isso que Deus apresenta. E as almas redimidas, né, viverão para sempre na presença de Deus. Considerando o quê? Que todos os incrédulos que rejeitam a Cristo são destinados à completa destruição. Nenhum crente poderia jamais fraquejar diante da ameaça do mundo e da hostilidade dos homens ímpios, cuja causa é desesperada e cujo destino é certo. Vamos terminar de ler os versículos que eu me excedi um pouquinho, li a explicação do versículo depois. Mas diz assim o 5. Vai estar no 5, né? O 4 diz assim: atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha. Porquanto de mim procederá a Torá, a lei minha, a justiça se tornará uma luz para todas as nações. Eis que a minha retidão logo chegará. A minha salvação já está a caminho, e o meu braço logo implantará o que é justo entre as nações. As ilhas confiantemente esperarão em mim, aguardarão com paciência pela ação do meu braço forte. Erguei, pois, os céus os vossos olhos, e voltai o vosso olhar para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como as vestes, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação permanecerá para sempre, a minha justiça jamais falhará. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, povo que tem a minha Torá, lei no coração. Não temais a injúria dos homens, não fiqueis apavorados com os seus insultos. Com certeza a traça os devorará como a uma roupa qualquer. As larvas se alimentarão dos seus corpos, como devoram a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Ao Senhor traz o quê? A Israel a sua justiça. Ou diz, aguarde mais um pouco, ou espera mais um pouco, que a minha justiça está a caminho. Quer dizer, somente creia, tenha fé, se arrependa. Sempre foi isso. Se arrependa, crê. A justiça, lá em Abraão, vocês são descendentes de Abraão, vivendo o quê? Segundo a fé. Segundo a justiça, que está a caminho. Quer dizer, Cristo estava sendo revelado. Deus estava trazendo o conhecimento de Cristo a eles, vamos dizer assim, aplicando a justiça a eles. Ele diz, entenda bem, fite os seus olhos para o céu e olhe para a terra. Tudo isso que você vê será destruído, acabará. Os homens que não tiver a minha justiça imputada no coração perecerão. Os bichos os comerão. Serão como roupa. A traça vai acabar com eles. Mas aquele que tem a minha justiça viverá para sempre. É simples. É tão simples, irmão. A gente olha assim e se torna algo tão simples.
Pelo menos penso eu. O desejo de Deus desde o princípio foi o quê? Habitar no coração do homem. Só que tem uns errados que dizem assim, não, mas Deus só quer o coração. Não, Ele quer habitar no coração do homem. Porque o homem com um coração que Deus habita, ele é outro homem. Ele é um homem regenerado, transformado. Um homem que vai cuidar corpo, alma e espírito. Não como muitos pensam, Deus só quer o coração. Quer dizer, com o resto eu vou acabar com ele. Desde que Deus esteja no coração, eu vou acabar com o resto. Não. Quando você tem a justiça, a lei de Deus aplicada no coração, você cuida de todo o resto. Tudo o resto se torna puro, limpo. Então ele fala, olha para os céus, a justiça de Cristo. Olha para a terra. Vê tudo isso aí que vocês estão amando, tudo isso aí que vocês amam tanto, vai ser destruído. Tudo isso que vocês adoram tanto, exaltam tanto. Um rapaz perguntou para mim, mas nós vamos habitar a terra? Sim. Mas então por que Deus vai destruir tudo? Por que tem testemunho de Jeová diz, que vão habitar aqui, essa terra. Então você compra bastante terra aqui, viu? Você compra um bom pedaço de terra, faz uma boa casa, porque quando Cristo voltar, você vai morar numa mansão sua, né? E vai viver com alegria. Esse é o pensamento de muitos. Por quê? Vamos habitar nessa terra, mas veja bem, é novo. E a Bíblia, quando ele traz o entendimento de novo, traz o entendimento de reformado. Quer dizer, quando você reforma, você precisa do quê? De uma base. Então você precisa de um alicerce. Então vou fazer uma reforma nessa igreja. Eu posso derrubar todas as paredes, mas eu já tenho um alicerce, eu tenho uma base. Então é isso que Deus precisa, de uma base. E a base já está pronta, é a terra. Ele vai limpar tudo e vai fazer um novo céus e uma nova terra. Então ele disse, mas e a casa? Eu falei, preste bem atenção, tudo isso aí foi feito por mão de homens. Tudo isso aí é pecado. Tudo isso aí tem o desejo do homem, o pecado, a vontade do homem. Aplicado em tudo isso aí, o pecado está aplicado em tudo que nós vemos. E Deus, Ele abomina o pecado. Você vai ser transformado, você vai ter um corpo novo. E você não vai habitar mais o pecado, você vai querer viver num negócio de pecado, para quê? Novos céus, nova terra, há mansões celestiais, né? Isso é só para despertar o nosso interesse. Ruas de ouro e de cristal. É só para que nossa mente possa compreender. Mas é o que os olhos viram, que os ouvidos não ouviram, o que nós nunca vamos poder imaginar, o que Deus tem preparado para todo aquele que crê. É isso que Isaías diz, acredita nisso. Não fique com os seus olhos fitos nessa terra. Não fique com o seu coração fito nessa terra. Mas aplique a justiça de Deus no seu coração. Deixe Deus habitar no seu coração. E tudo isso aí não terá valor nenhum para você. E você amará a Deus acima de todas as coisas. Então é isso que Isaías procura aplicar para o povo de Israel. Nesses primeiros 8 versículos que nós conseguimos. Então é justiça. Veja bem, o crente, depois da semana que vem nós vamos ver, já perdi tudo aqui, a partir do verso 9, né? Nós vamos ver a partir do verso 9. Porque se eu começar a falar do 9 agora, vai perder a graça. Vamos ficar com a justiça no coração hoje? Vamos entender essa justiça? Compreender o que Cristo tem para nós? Vamos. Prega o Evangelho. Não deixe o Satanás vencer você pelo tempo. Não deixe ele fazer com que sua vida se torne uma rotina. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus sempre tem algo novo para o seu coração. Cristo sempre tem algo novo para nós. Então busque o novo de Deus para nossas vidas, todos os dias. Não seja vencido pelo tempo. Implante a justiça de Deus, que é Cristo, no seu coração, irmão. E a eternidade é garantida. Em nome de Jesus. Não sou eu que digo.
é a palavra de Deus. Amém? A senhora pode orar, pastora? Meus irmãos, vamos orar e agradecer a Deus, né? Mais uma noite cheia da comida do céu, né? Senhor, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, agradecidos por mais esse tempo que o Senhor reservou para nós. Tempo de conhecer, Senhor, que Tu és um Deus severo, Deus que traz juízo sobre todo aquele, Senhor, que não anda no Teu conserto, todo aquele que ouve, Senhor, e não acata a Sua lei, mas que o Senhor também é um Deus que cuida, que providencia o resgate, a salvação, a redenção. O Senhor é um Deus completo. O Senhor é Deus perfeito. Nós te louvamos, Senhor, por nos dar a oportunidade, Senhor, de conhecê-lo. Nesse tão pouco tempo, Senhor, em que nós temos tido o encontro com a sua palavra aqui, Senhor, temos sido transformados, Senhor, de dentro para fora. E nós queremos, Senhor, ainda ser expressão, Senhor, da Tua verdade. Onde quer que nós formos levados pelo Senhor, meu Deus. Prepara a Tua igreja, Senhor. Esse é o alvo, essa é a direção. Ser luz, ser sal, para dar sabor, Senhor. Para iluminar, Senhor, a vida e o caminho, Senhor, daqueles que estão perdidos. Perdidos num evangelho distorcido. Perdidos, Senhor, na palavra mentirosa dos falsos profetas. Senhor, dá-nos a Tua graça de fazer, Senhor, o que nós recebemos de Ti. Conhecimento, verdade, libertação, por meio da Tua santa palavra. Faça de nós instrumentos em Suas mãos, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, glorificado, que o Senhor venha a ser conhecido, e aqueles que são Suas ovelhas possam ouvir a voz do bom pastor e segui-lo. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos, agradecidos, Senhor. Abençoa-nos de volta para casa, e o que o Senhor arde em nossos corações, a cada dia, para nos mantermos, Senhor, perseverante na Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos.